Olá, nosso programa Papo Reto de hoje vamos falar de um assunto interessante, instigante. Vamos falar dos nossos parceiros, os homens, e também sobre relacionamentos. Para falar desse assunto que todas nós gostamos de falar, não é, mulheres? Estamos aqui com a coach Carla Trentin, coach empresarial, que sabe muito desse assunto. Porque, inclusive, gente, dia 15 de julho foi o Dia do Homem. Será que vocês foram nesse dia brigar pelos seus direitos como nós? Oi, Carla. Oi, tudo bem? É um prazer enorme tê-la aqui. Que assunto instigante, né, Carla, que você me disse. Eu adorei quando você disse, vamos falar dos homens? Vamos falar dos homens, não é? Sim, pois é. A gente fala sempre das mulheres lutando por isso, por aquilo, pelo espaço, né? E a gente acaba esquecendo que as pessoas que a gente se relaciona e que a gente busca tanto esse direito e para dividir os espaços são os homens, né? Com certeza. E agora, no dia 15, foi o Dia do Homem, e a gente não vê tanta postagem no Facebook falando dos homens, né? Realmente, assim, no Facebook, Instagram não, mas assim, nos grupos, né? Sim. E normalmente a mulher coloca um homem lá muito bonito, feliz Dia do Homem, né? Então é só isso que a gente vê, mas eles em si não. Por que isso será, Carla? Não. Eu não sei se muitos nem sabem que tem esse dia, porque é até um pouco recente que comemora-se, né, essa data, mas eu acho interessante essas datas. Tem muita gente que reclama, que fala que é do comércio e tal, mas para a gente trazer uma reflexão sobre essas questões, né, no dia a dia, nas convivências, né? Então a gente tem o Dia da Mulher, tem o Dia do Homem. Sobre o que se falar no Dia do Homem, né? Olha, que então, incrível. Falar sobre eles, direitos deles. Sim, né? E também a questão do papel na sociedade, né? Então, no trabalho a gente tem diferença de salário, então há uma disputa. Mas eu acredito que o mais importante seria os homens e mulheres se verem como uma palavra que você falou. Parceiros, né? Porque existe assim um medo do homem perder um lugar por uma mulher, que se ele perdesse uma concorrência no trabalho... E você acha que existe isso dentro do trabalho? Existe. O medo do homem e da mulher de ele perder o lugar para ela, de ter ciúmes dela dentro do trabalho? Existe. Assim, aos poucos isso vem diminuindo, mas a gente lida com aquele ego masculino, né? Ainda? Ainda. Então, se ele perde o cargo para um homem... vamos dizer que ele não sente tanto quanto se fosse para uma mulher. Ainda, infelizmente, nós temos sim essa questão na sociedade, né? E aí essa questão da parceria, se eles olharem que as mulheres estão para ajudar em todos os ambientes, né? A parceria na casa. Você tem filhos? Tenho. Então, o filho é de quem? Do homem e da mulher. Dos dois. Dos dois. Sim, então, a casa é dos dois. Os dois, né? Então, existe uma parceria e a principal questão para facilitar isso é a comunicação. Olha, que incrível. Né? Então, você acha que falta muita comunicação entre os casais? Falta comunicação de forma adequada, assertiva. E a gente tem linguagens diferentes. Às vezes eu estou falando a mesma coisa que você, mas a gente está dizendo numa linguagem diferente. Depende da educação, depende da cultura, da forma como ele viu o pai e a mãe se tratarem. Né? Tem muito isso também, né? Tem muito isso. A educação que ele teve, né? Sim. E você estava me dizendo ali que você atende homens e mulheres como coach. Sim. E que tem reclamações também dos homens. Olha que incrível, né, gente? Tem. E como que é isso? Tem, sim. Então, em muitos casos, os homens e as mulheres reclamam do mesmo fato, que se sentem sozinhos, que às vezes gostariam de ter uma parceira, e às vezes eles até têm, mas por algum motivo ou por alguma dificuldade, eles não conseguem ter essa abertura de confiança, de falar dos seus próprios medos, né? Então,
a gente está querendo sempre mostrar o nosso lado melhor, o nosso lado mais forte, e aí acaba omitindo sentimentos, emoções, que o homem, desde pequenininho, né, ele vai aprendendo que o homem não chora, o homem não pode mostrar fraqueza, né? Então, isso são fatores que dificultam a comunicação. E você acha isso advém de quê? Porque quando você começa a namorar, principalmente o homem, né? A mulher também, os dois, somos humanos, querem mostrar o lado melhor, o lado mais bonito, a família. E aí, mesmo que namore por tempo, quando se casa, há um choque. Há um choque, sim. E aí, o homem, principalmente, ele não consegue se abrir, não é? Sim. E é isso a reclamação deles, assim, de ter uma parceira e se sentir sozinho. Exatamente. E a mulher também sente isso, né? Então, eu vejo que há uma confusão, às vezes, relacionada à questão de papéis. Porque tem gerações de pessoas acima de 35 anos, 40 anos, que tiveram um tipo de educação, e nós temos gerações de 22, 23 anos que tiveram já um outro tipo de educação mais aberto, já são filhos de pais separados, de pais que têm outros modelos de família. Então, essa convivência diversificada também traz essa facilidade da comunicação, né? Eles já falam abertamente, já falam abertamente, é mais fácil para eles se comunicarem. A questão do que eu faço essa parte, você faz outra, e já estão também buscando a realização profissional mais cedo, né? Então, existe uma confusão de papéis nesse sentido, de que a mulher tem que fazer determinadas coisas e homens outras. E não é assim, né? Não, eu vejo que é só uma questão de combinado. Né? O que é combinado não sai caro. Então, se na minha casa, de repente, por um momento ou por escolha, o homem é que vai ficar, né? Então, se eu tenho a maturidade da gente combinar isso, eu como que eu vou dizer? Não se importaria. Não se importaria. E não sentiria vergonha do seu marido cuidar da casa e você trabalhar. Exatamente. Perante a sociedade. Só que existe, assim, quando há essa situação, a sociedade cobra, a sociedade tira sarro, né? E, na verdade, não teria nada de demais, né? Desde que as pessoas estejam falando a mesma língua e estejam combinadas, aí né? também a falta de comunicação. Falta de comunicação também. Então, e essa questão, assim, de muitos ciúmes, né? Como que é isso para... Então, a questão do ciúme, a gente já entra na questão da inteligência emocional, né? Porque o ciúme, ele vem de inseguranças, né? Tem gente que fala assim, é legal ter um pouquinho de ciúmes, mas você ser cuidado pelo outro não precisa ser com ciúmes, com ofensa, com represália, né? Ou repreendimento de ações, atitudes, de roupa, né? Sim. Então, a questão do ciúme eu vejo como uma inabilidade de lidar com sentimentos. E insegurança. E insegurança. Então, desde criança, a gente tem que acostumar, tanto o homem quanto a mulher, a identificar os nossos sentimentos, a receber não, a dizer não, né? Se alguém não quer mais estar comigo, eu preciso aceitar isso, né? Por algum motivo, né? Eu estava vendo ontem um casal no Distrito Federal. Ela se separou, ele não aceitou, não é? E você vê que isso não acontece só nas gerações acima de 40. Não, Os jovens. Os jovens também. Ele realmente foi lá e... feminicídio mesmo, matou a ex-mulher porque não queria ficar com ele. Então, quer dizer, essa pessoa não recebeu não é? Não sabia lidar com não, exatamente. Né? A rejeição, a né? Rejeição. E você acha que isso vem lá de pequenininho, dos pais, da criação? Você acha que é isso? Com certeza é isso vezes, também, né? né? Isso Assim, também. tem alguns fatores, por exemplo, a cultura, como a gente já falou, né? A questão da educação. Nós somos o que nós recebemos de educação dos nossos pais, nós recebemos a genética, mas o ambiente que a gente é inserido também é importante, né? Também ajuda. Ajuda, porque às vezes eu não vejo isso dentro da minha casa, mas eu vejo próximo, né? Vejo no vizinho. Vejo no vizinho, exatamente. Então, a gente precisa muito entender os nossos sentimentos e saber lidar com as coisas. É normal a gente acertar, é normal a gente errar e a gente tem que aprender com os erros, né? Então, ninguém erra por querer errar, mas a gente vai aprendendo com os erros e errando cada vez menos. Então, a gente vai também acertando mais na escolha das pessoas que a gente está convivendo, né? Sim. Então, isso... E não ter tanto orgulho, né? E não ter tanto orgulho. Pedir desculpas, recomeçar. Exatamente. Então, a gente precisa se desprender de algumas crenças para que a gente
consiga viver em paz, né? Independente do sexo, do gênero, né? Com as pessoas de um modo geral. Mas, Carla, assim, hoje, claro, na atualidade, com tantas essas coisas acontecendo, de nós mulheres procurando o nosso lugar, qual é o papel do homem hoje na nossa sociedade, nessa sociedade que cobra tanto? Então, eu, assim, diante dos estudos e das vivências, né, dos atendimentos, eu acredito, assim, que o homem tem um papel importante como cidadão, tanto quanto a mulher. Então, ele que traz o sustento, mas a mulher também traz. A gente tem um número muito grande de mulheres que são chefes de família e de lares, e mesmo estão tendo parceiros, né? Então, o papel depende do combinado. Então, o homem ele é provedor, mas não pela família inteira mais. Ele é provedor por ele, juntamente com a esposa ou com a companheira, né? A situação que ele decide, mas politicamente, economicamente, relacionalmente. Então, todo mundo tem na educação dos filhos, né? Na questão solidária. Então, não tem essa questão de o homem e a mulher. Eu vejo que é o casal, é o parceiro. Nós somos seres humanos, né? E somos cidadãos, homens e mulheres, né? E nós temos o papel na política do país, na economia, no mercado de trabalho, na família, na parte de relacionamentos, né? Então, todos temos a nossa parcela de responsabilidade. Então, se eu quero ser um bom homem para uma mulher, de que forma que eu vou fazer isso, né? O que eu preciso melhorar em mim, talvez, para eu ser um bom homem? Ou o que eu preciso melhorar para eu ser o melhor líder, o melhor patrão, chefe, né? Então, no trabalho, os homens lidam com homens e lidam com as mulheres, né? E uma coisa interessante que eu vejo é assim, que as mulheres buscam mais esse crescimento do que os homens, né? Então, é interessante a gente pegar essas datas e começar a fazer as reflexões. Por que será que as mulheres buscam mais uma terapia, né, tá estudando a parte do desenvolvimento pessoal e profissional? Então, é importante o homem também olhar para o lado pessoal, né, para ele se questionar qual é o meu papel, aonde que eu preciso melhorar para eu ser um cidadão, um pai, um profissional, né, quais os papéis que ele desempenhar, ele saber que ele tem a capacidade para isso e também tem a capacidade de melhoria a cada dia, né? Com certeza. Você estava me dizendo ali, até fiquei impressionada a respeito de números, né? Que nosso estado é o segundo maior em divórcio, é isso? Isso. É o segundo do Brasil, né, nesse número de divórcio. Mas o Brasil também tem um número bem grande, assim, na questão de a cada 3 casamentos, acontece um divórcio. Então, é um número... As pessoas estão casando, né? Sim, casam bastante. Casam, né? Em Campo Grande, a filha da minha amiga vai se casar. Esse ano não tem mais igreja, não tem salão, só ano que vem. Então, é uma incongruência, né? Porque tem tanta gente casando e aí os casamentos não duram, né? Então, é uma situação que merece... É bem incongruente, assim. É interessante a gente refletir, será que é só o dia do casamento que é o mais importante, a festa, o glamour, né? Porque hoje as festas de casamento têm milhões de coisas, né? Então acaba sendo o momento mais importante. Fechado, né? Já em praia, em fazendas, lugar aberto, né? Então a gente tem que pensar assim, e depois do dia do casamento, como será, né? Sim. Então a questão do relacionamento, da comunicação, de toda aquela questão da conquista que houve, né? Sim. Quando as pessoas se conhecem, você mesmo disse, as pessoas se conhecem e querem mostrar o lado bom. Todo mundo quer mostrar o lado bom, né? Até com amigas, né? Até com amigas, né? Porque assim, eu acho que o relacionamento, uma coisa bem legal da gente colocar é a capacidade que a gente tem de conviver com os defeitos do outro, né? Porque ninguém é perfeito, nem a gente e nem o outro, né? Tanto que, assim, todo casamento, eu creio que um ano é um ano de adaptação.
Porque por mais que você namore muitos anos, você não morou na mesma casa. Como diz minha amiga, as suas escovas de dente não estavam juntas. E a partir do momento que você vai morar junto, são tantas coisas diferentes. Então eu acho que o primeiro até o segundo ano é uma fase de adaptação. Sim, existe. E eu já vi casamentos terminarem com um ano e tudo mais, que bobeira, aí justo o orgulho, coisa e tal. Nossa, namorou tanto tempo, né? Mas é a fase de adaptação, né? Sim, Cada um vem de uma educação, vem de um lugar diferente, costumes diferentes. Realmente não é fácil. Você tem que realmente querer E a gente ainda tem uma coisa que ajuda bastante nessa questão da convivência, que é o perfil comportamental. Então, as pessoas pensam e agem de forma diferente. E nem sempre está errado, né? Sim, verdade. Então, esse é um ponto bem interessante de observar. Carla, assim, eu achei super interessante o nosso papo. Eu quero deixar o telefone da Carla, o nome na tela, para todas as pessoas que estiverem nos assistindo. E dizer também que os nossos programas gravados você pode acessar www.tvoestadoonline.com.br. Carla, eu te agradeço, muito obrigada. Coloco a TV O Estado à sua disposição. Eu que agradeço, adorei. Esse assunto é muito instigante. Sim, falar sobre homem e também saber que eles também reclamam da gente, né? Sim, com certeza. E a gente pensa que não, né, Carla? Então, eu também agradeço a oportunidade, também estou à disposição. E para os ouvintes que quiserem também entrar em contato, teria um prazer em responder as dúvidas. Obrigada, Carla. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa Papo Reto.